Olá, pessoal. Tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades por causa do corona, mas é muito gratificante nós compartilharmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler a Bíblia. Hoje vamos ler em 2 Reis, capítulo 7, do versículo 9 até o versículo 20. Por favor, abram em 2 Reis, capítulo 7. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem este dia de boas novas, e nós nos calamos, e se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém. Voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei da noite e disse a seus servos: Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos enfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara. Mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essas palavras? Dissera o profeta: Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Até aqui nós lemos. É muito gratificante nós abrirmos a Bíblia e compartilharmos a palavra de Deus. Assim como nós comentamos desde o primeiro dia do retiro, nós falamos de 3 tipos de pessoas. Primeiro, o homem de Deus, Eliseu. Segundo, o capitão do rei. E o terceiro, os 4 leprosos. Nós falamos desses 3 tipos de pessoas. Os leprosos, eles estavam na porta da cidade de Samaria. Mas por que eles estavam na porta? Eles estavam lá no vilarejo, passando fome, esperando por comida. E os seus familiares, sua parentela que estavam dentro da cidade, quando eles tinham comida, eles levavam a comida para os leprosos lá no vilarejo. Mas agora que acabou todo o alimento e também havia fome dentro da cidade, e já que não tinha ninguém para levar comida para eles, e assim os leprosos saíram do vilarejo, começaram a dar 1 passo, 2 passos, e assim chegaram até a porta da Samaria. Mas mesmo estando ali, pela sua própria sabedoria, jamais eles poderiam progredir. Eu estando aqui à frente da porta de Samaria, e assim as pessoas começaram a morrer e só restaram 4 homens. Eles estavam compartilhando entre eles: nossa, que saudade daquele dia, quando fazíamos um banquete, nós tínhamos comida à vontade. Não sei se a nossa família está bem, será que hoje eles vão trazer comida para nós? E assim eles estavam vivendo com esses pensamentos incertos. Mas algo incrível aconteceu. O homem de Deus disse: Amanhã a estas horas dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo à porta de Samaria.
Agora, o valor de um alqueire de flor de farinha é tão caro e 2 de cevada também é caríssimo. Mas amanhã será por um ciclo, isso não faz sentido. E o capitão do rei escutou a palavra de Deus através do homem de Deus. O capitão escutou a palavra de Deus. Mas já que ele se achava inteligente, ele rejeitou a palavra de Deus. Quando nós lemos em João capítulo 3, fala sobre Nicodemos. E de noite, Nicodemos foi à procura de Jesus Cristo. E Nicodemos, ele disse: sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com você. Quando Nicodemos viu a Jesus, ele disse que ele veio da parte de Deus. Então, ele tinha que escutar as palavras de Jesus Cristo, porque ele veio da parte de Deus. E Jesus Cristo disse: em verdade vos digo. Ele disse assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas Nicodemos, já que ele se achava inteligente, ele não estava aceitando as palavras de Jesus. Uma pessoa velha, como que pode nascer de novo? Porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele estava colidindo com seus pensamentos as palavras de Jesus Cristo. Isso também acontece para todos vocês que estão escutando a palavra de Deus. Nós conhecemos a graça de Deus. Se nós reconhecermos que Deus é o Altíssimo e eu sou o menor, eu não sou nada, nós iremos aceitar a palavra do jeito que ela é. Até nos momentos na qual eu não compreendo a palavra, mas já que veio da parte de Deus, esta é a palavra certa de Deus, e assim nós aceitaremos. Mas ao contrário, se eu acho que eu sou bom, se eu acho que eu sou inteligente, se eu acho que eu sou o melhor, por mais que ele seja inteligente, ele vai ser mais do que Deus. Mas os arrogantes acabam rejeitando a palavra de Deus e não aceitam a palavra e assim vivem seguindo seus pensamentos. Por isso, quando nós vemos o homem de Deus, Eliseu, ele disse: amanhã a estas horas dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O quê? A Deus está dizendo assim? É Deus? Nossa, que incrível! Incrível! Se Deus está dizendo estas palavras, então somente acontecerá assim. Então amanhã na porta de Samaria nós teremos esse alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevadas por um ciclo. Então agora quando eu vejo, eu tenho 13 moedas no meu bolso. Então com essas moedas que eu tenho, eu posso comprar um alqueire de flor de farinha e várias cevadas e vai sobrar dinheiro? Nossa, obrigado Deus! Mas já que o capitão se achava inteligente e ele ensinava tantas pessoas, já que ele se achava inteligente, até agora ele desprezou a palavra de Deus. Isso não acontece somente com este capitão. As pessoas que têm o mesmo coração desse capitão também desprezam a palavra de Deus, porque acham que são inteligentes. E tem muitas pessoas que colocam seu pensamento acima da palavra de Deus. Esses 4 leprosos que estavam na porta da cidade de Samaria, não sei se eles escutaram bem a palavra do homem de Deus, porque eles estavam bem longe. Só que esses 4 leprosos estavam ali na porta de Samaria. Mas o mais importante é, nós escutamos os ruídos através do nosso ouvido.
Mas Deus nos deu um outro ouvidos. Não são esses ouvidos. Deus permitiu ouvidos do coração para que possamos escutar a sua voz. Por isso, quando nós ouvimos a palavra de Deus e aceitamos essas palavras do nosso coração, o nosso coração se une com o coração de Deus. Os 4 leprosos estavam sentados ali na porta de Samaria. Deus levantou um novo coração dentro deles. Até então, eles estavam se achando que eram inteligentes, eram os melhores, estavam sentados ali na porta de Samaria. Mas já que Deus deu uma sabedoria, por que estaremos sentados aqui até morrermos? Se nós entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos. Se estivermos sentados aqui, tão somente morreremos. Então vamos e nos rendamos diante do arraial dos Círios. Sabemos bem que ali tem alimento, ali tem pão, ali tem alimento, ali nós podemos pedir comida. Se eles nos matarem, morreremos. Se nos deixarem viver, viveremos. Então, se eles forem para o arraial dos Círios, é um dos dois, ou eles vão nos matar, ou vão nos deixar viver. 50% de morte, 50% de vida. Mas aqui é 100% morte. Então, vamos para o arraial dos Círios. Então, podemos ver que agora eles estão recebendo uma orientação, uma condução de Deus. Quando nós lemos em João capítulo 13, versículo 2, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes que traísse a Jesus. O diabo colocou em Judas Iscariotes esse pensamento de vender a Jesus. Ei, diabo, vai lá vender a Jesus. Ele não disse isso por fora. Ele colocou esse pensamento dentro do coração e a Bíblia está dizendo isso. Então, quando vocês escutarem a palavra de Deus no coração, e quando Deus ele fala diretamente aos nossos corações, Deus começa a levantar pensamentos que até então eu não tinha. Sabemos que existem pensamentos que provêm dentro de nós, mas também tem momentos na qual temos um pensamento que provém do espírito maligno e também pensamentos que vêm do Espírito de Deus. Ninguém falou para os 4 leprosos. Mas qual foi o coração que Deus levantou dentro do coração deles? Até então, eles estavam na frente da porta de Samaria, estavam bem. Mas, se por acaso, se a nossa família, seja no dia do meu aniversário ou qualquer outro dia, se eles não trazerem comida para nós, eles estavam com aquela expectativa tão vaga. Eu, durante 10 anos, eduquei os presos na cadeia, ensinando eles 5 anos na cadeia de Suwon e também outros 5 anos na cadeia de Daejeon. Todas as pessoas que estão ali dentro são criminosos. Roubaram, ou mataram, ou pecaram, entraram na cadeia. Então, se a gente falar um pouquinho mais aprofundando na Bíblia, a mulher adúltera foi pega no ato do adultério. E as pessoas perguntam, por que esta mulher estava adulterando? Ah, porque subiu a lascívia dentro do coração dela. Pessoal, quando Deus fez o homem e a mulher. Quando os dois coabitavam, a mulher recebia a semente do marido e gerava uma vida.
Isso somente era possível quando o marido estava com sua esposa e a esposa estava com seu marido. Fora isso, Deus considerava como adultério. Especialmente em Israel, na lei de Moisés, disse para não adulterar. Ou seja, se uma mulher deitar com outro homem que não seja o seu marido, essa mulher tem que ser apedrejada. Então, a maioria pensa, por que ela adulterou? Porque ela tinha lascívia no seu coração. Mas esta não é a resposta verdadeira. Por quê? Sim, é certo que o homem e a mulher podem surgir no coração aquelas intenções impuras quando vê um outro homem que não seja seu marido e também quando vê uma outra mulher que não seja sua esposa. Mas sabemos que as pessoas não podem cometer o adultério. Mas no caso da mulher adúltera, nossa, aquele homem tão bonito, tão formoso. Nossa, eu queria tanto encontrar um dia com ele. Suponhamos que surgiu essa vontade dentro do coração dela, mas se ela for pega no ato do adultério, é certo que ela tem que ser apedrejada. Por isso, ela não podia pecar. Então, por que esta mulher adulterou? Sim, é lógico que ela tinha um pensamento lascívio, mas nem todos que tiveram lascívia adulteraram, porque se me pegarem, eu posso ser apedrejada. Então, irmãos, quando eu conversei com todas aquelas pessoas que estavam dentro da cadeia, eu achei algo muito engraçado. Quem são aquelas pessoas que estão ali dentro? Aquelas pessoas que pensam, se eu roubar, eles vão me pegar. Ou seja, então, por mais que a pessoa tenha vontade de roubar certas coisas, mas por causa do medo dela ser pega e entrar na cadeia, ela não vai roubar. Mas então por que roubam? Por isso que eu falo que o coração do ser humano é algo incrível. As pessoas que roubam são aquelas pessoas que estão convictas de que quando roubarem, ninguém vai pegar elas. Por isso que roubam. Eu também, no começo, quando eu fui para o exército, numa noite, quando eu me acordei, eu vi que sumiram as minhas luvas. E lá no exército tem muitos ladrões. Mas dentro da base não se diz roubar. Houve uma troca de lugar. Nossa! E naquela época o castigo era tão rigoroso, tão forte. Eu tinha tanto medo do líder, porque ele não tinha um controle dos jovens, por isso ele controlava a gente com pauladas. E bateu muito em nós. E quando eu via ele batendo nos companheiros, nossa, eu sentia muito calafrios. Se o líder descobrir que eu estou sem luvas, ele vai me bater. Nossa, eu tinha muito medo. Por isso eu pensei, então eu vou roubar. Roubar é muito simples ali dentro. Fingir que está voltando do banheiro durante a madrugada enquanto todos estão dormindo. E assim eu posso pegar a luva que está em uma estante, depois eu coloco em outra estante. Então não é tão difícil roubar dentro do exército. Mas naquele momento, em o que eu pensei? Se você roubar essas luvas, digamos que haja uma possibilidade de você não ser pego. Mas, se você for pego, será que você poderá pregar dentro da base? De repente me assustei. Eu estando no exército, quando eu pregava o evangelho, era o momento mais feliz para mim. Deus havia feito coisas incríveis ali dentro. Quando eu havia ido ao exército, os jovens cumprimentavam os senhores e os mais velhos, dizendo que estavam indo ao exército. E assim, eles davam dinheiro de presente. Quando essa tradição começou?
Foi na época da guerra de 25 de junho. Naquela época, os jovens iam para o exército. E naquele tempo, quando o meu irmão mais velho foi para o exército, no portão da nossa casa colocaram um poste de bambu com uma faixa dizendo: Park Pil-shu está indo ao exército. É uma glória para nós. Eu espero que você volte vivo e com saúde. Porque quando alguém ia para o exército, naquela época, praticamente voltava morto. Por isso, quando iam, eles davam dinheiro porque seria a última vez que veria o jovem. E no portão colocava aquela faixa e assim aí as perguntavam: nossa, você voltou bem? E existia essa tradição. Quando cumprimentam os velhos, eles dão dinheiro. Eu recebi dinheiro também. Quando fui para o exército, eu queria viver dependendo somente de Deus durante a minha estadia no exército. Por isso eu não levei nenhum dinheiro. E naquele tempo a maior nota era de 500 won. E eu coloquei dentro da minha Bíblia. Coloquei na última página, naquela Bíblia tão pequenininha. E colei com uma fita adesiva. E naquele tempo eu precisava de um carimbo de madeira. E me cobraram 70 centavos. E quando eu dei 100 centavos, eles devolveram 30 centavos para mim. Então eu estava com 30 centavos. Mas aquela nota, aqueles 50 dólares que eu tinha colocado na minha Bíblia, na verdade, o meu amigo, ele havia perdido a sua roupa de cima, porque eu acho que quando ele foi lavar, alguém roubou dele. E ele estava para baixo e eu dei os 50 dólares para ele comprar aquela roupa. E assim eu fui para o exército com 30 centavos. E naquele dia, a gente estava em Daegu e antes de ir para o exército, estávamos reunidos fazendo um momento de oração. Eu tinha que chegar até o meio-dia lá na base militar do exército. Nossa, mas a reunião da oração se estendeu muito. E terminamos a reunião da oração e era 12:30. E já que talvez eu não poderia ver novamente eles, eu tinha que cumprimentá-los. Eu estava esperando. E depois que acabou a oração, era 12:30. E levava 30 minutos até chegar à base militar. E um missionário, ele me deu uma carona com seu carro particular. Ele me levou para a base, só que ele não sabia o caminho direito. E ali todos estavam ali no campo e lá dentro ele deu algumas voltas. Ele me deixou lá, se despediu e foi embora. E naquela mesma noite, alguém me chamou. Ei, não é você aquele que chegou com um carro comum? Sim, era eu. Porque naquele ano de 65, quando a gente servia o exército, até os governadores talvez não tinham seus próprios carros. Você ter um carro, muito mais um carro exterior, as pessoas te enxergavam como filhos de uma família muito rica. E aí eles estavam achando que eu era filho de uma família muito rica. Decidimos enviar você lá na parte sul. Obrigado. Se você for para a região de Gangwon-do, ali você pode ficar sem encontrar com as pessoas até você se formar no exército. E ali é muito perigoso, faz muito frio. Obrigado. E aí eles me cobraram 10.000 wons. E eu respondi, eu não tenho esse dinheiro. E eles estavam explicando. Então, pelo menos você não tem 7.000 wons? Sim. E aí, explicando mais, nem 5.000 wons você tem? Eu não tenho. Pelo menos 3.000 wons você tem? Eu não tenho. Então, quanto você tem? Será? Eu acho que eu tenho 30 centavos. Nossa, ele ficou muito bravo. Eu acho que na Coreia do Sul, a única pessoa que entrou no exército com 30 centavos era eu. Realmente eu, dentro do exército, eu queria experimentar o poder de Deus nesta questão financeira. Eu nem lembro onde usei aqueles 30 centavos. Eu fui sem nenhum centavo. E aí ele me viu e ele disse, Ei, Oksu Park, eu te marquei. Eu jamais vou te enviar para Gangwon-do. Eu acho que você tem um anjo da guarda. E fique sabendo que sou eu quem decido aqui. Eu não vou enviar você para Gangwon-do. Vou fazer você passar 3 anos lá no meio da floresta, olhando para o céu. Ele me disse assim, obrigado.
Irmãos, nós somos filhos de Deus. E já que eu entrei no exército na base de treinamento de comunicação, tive que trabalhar nesta base. E ali havia uma escola de treinamento de comunicação. E eu era do grupo ROC, Radio Operation Course do Código de Morse. E a duração da escola era de 16 semanas. E na primeira base de Wonju, havia 2 grupos. O primeiro era para a nossa escola e o segundo era para a escola dos oficiais. Na escola dos oficiais, quando completava as 16 semanas, se tornava um oficial. E na nossa escola, quando completava as 16 semanas, o soldado se formava e ele fazia parte do primeiro escalão. Só que eu fui para o segundo escalão. E lá, novamente, tive que fazer uma prova. Um oficial me perguntou, como se fala isso em inglês? E eu respondi, desk, chair. E eu fui aprovado e completei as 16 semanas. Na verdade, eu fiz a prova sem saber o que eu estava falando. E no grupo ROC e até o 310º pelotão era lá da cidade de Daejeon. E nós, que éramos do pelotão 311º, fomos enviados para Wonju. Então, irmãos, foi um privilégio. E ali não havia nenhum soldado superior. Todos eram novatos. Ali na base escolar, o soldado que era veterano de uma semana tinha muita autoridade. Qualquer soldado que fumasse diante do veterano apanhava na sola dos pés. Qualquer soldado que não batia continência para o veterano ficava sem comer. E qualquer soldado que fosse para o banheiro primeiro do que o veterano, não era permitido dormir. Estas eram as regras da nossa base militar. E todos os sábados, muitos soldados que vinham de Nonsan, de Daegu, se reuniam lá na base. E quando aparecia um soldado com um crachá ROC, 311º pelotão, nossa base de comunicação, éramos considerados como tigres. E os novatos, eles tinham medo da gente. E quando a gente entrava na sala de aula, e aí eles cumprimentavam forte, eu dizia, calma, calma, mais tranquilo. Ontem vocês dormiram bem? Sim, senhor, dormimos bem. Calma, calma, mais tranquilo, não precisa tudo isso. E eu falava, não precisam ficar nervosos e tensos agora. Aqui no exército, o relógio não para, mesmo que chova, mesmo que caia neve. Quando todos completarem 30 meses, nós iremos nos formar do exército. Se durante 30 meses vocês estiverem com esse coração inseguro, vocês passarão os 30 meses inseguros. Mesmo que você apanhe aqui, mas é melhor vocês ficarem tranquilos. E assim, eu durante 20 minutos... na aula, eu dava essas palavras de consolo para eles. E depois eu perguntava para eles, por favor, aqui, aqueles que frequentam a igreja, poderia levantar a mão? E 90% levantava a mão. E aí eu anotava todo o nome deles. Amanhã de manhã, no domingo, às 9 horas da manhã, nós iremos falar no alto-falante o nome das pessoas e vocês possam comparecer na igreja porque nós teremos culto. E no nosso culto, mais ou menos, reuniam de 180, 170, no máximo 200 pessoas. E eu era o pastor da maior igreja ali da nossa base, porque na nossa base não havia um pastor oficial, e eu era o pastor. E havia uma reunião lá da base e o pastor oficial, ele era o tenente lá da base. Mas no culto dele reunia de 32 pessoas a 35 pessoas. Mas no meu culto reuniam de 180 a 190 pessoas. Deus fez com que a nossa reunião fosse a maior lá da base. O meu companheiro Som, o meu companheiro Kim e nós estávamos em 3. Alguns dias atrás, o meu colega Som, ele gravou lá no documentário. Ele disse no documentário que eu era o número 28,
28, ele era o número 29, o meu outro colega Kim era o número 30. E também escutando o depoimento dele no documentário, eu lembrei daqueles momentos tão divertidos lá no exército. Ele mora em Gwangju, todas as vezes que eu desço para Gwangju, eu ligo para ele: "Ô amigo Son, vamos nos encontrar, vamos almoçar juntos." Uma vez ele me disse para eu pagar, os pães. Que pães o quê? Ei, Pastor Park, quando a gente estava no treinamento, eu comprei pães para você. E aí eu lembrava, nossa, todas as noites, eu comia esses pães, já que eu não tinha nenhum centavo. O colega Son, ele comprou para mim. Realmente a gente era tão próximo. Ele recebeu a salvação, eles me ajudaram muito. Depois ele disse no documentário que eu estava orando, eu entrei tarde no quarto, por minha causa ele apanhou porque a minha gaveta não estava organizada. Na verdade eu não lembro, acho. Irmãos, nós temos alguns pensamentos dentro de nós. Só que nem todos os pensamentos são nossos. Em João capítulo 13, versículo 2, ali diz: "Tendo posto o diabo no coração de Judas Iscariotes, que traísse a Jesus." Entenderam, irmãos? Estou falando que todos os pensamentos que estão dentro de nós, nem todos são nossos. O diabo, já que ele é algo espiritual, é espírito, nós não podemos tocar com a nossa mão, nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Uma vez, aqui na minha igreja de Gangnam, uma irmã disse que estava com muito medo porque ela viu um demônio na igreja. E eu chamei ela. "Ei, irmã, é verdade que você viu um demônio?" "Sim, pastor." "Pastor, era de noite, quando eu queria entrar no banheiro, eu vi que alguém estava dentro do banheiro." E ela disse que estava esperando do lado de fora. Só que ela estava esperando por muito tempo e ninguém saía do banheiro. E quando ela abriu a porta do banheiro, nossa, não tinha ninguém ali dentro. E disse que aquele demônio fugiu. E eu, sorrindo, disse para ela: "Irmã, na próxima vez, quando você encontrar com esse demônio, você fale do jeito que eu vou falar pra você agora." "Sim, pastor." "Ei, você é o demônio? Oh, faz tempo, hein? Vamos conversar um pouco." "Ei, você não tem corpo. Me empurra uma vez." "Você não tem corpo, me empurra." "Você é espírito. O que você pode fazer contra mim? Você vai me puxar? Você vai me empurrar? Você não consegue, não consegue." Você não precisa ficar com medo do demônio porque ele não vai fazer nada com você. Satanás, já que ele não tem corpo, jamais ele vai empurrar ou puxar. Ele somente começa a colocar pensamentos na nossa mente. Escutem bem, irmãos. As pessoas que jogam jogos de aposta, por que jogam? Porque Satanás coloca aquele pensamento: nesta rodada eu vou ganhar. Ele levanta essa certeza: esta vez eu vou ganhar, eu vou ganhar. Mas jogou e perdeu. Esse sentimento que eu tive, eu vou ganhar se eu apostar. Se ele reconhece que esse sentimento está errado, então nessa rodada também eu posso perder. Se ele pensa dessa maneira, ele não vai apostar. Mas quando ele vai apostar, ele tem aquela sensação: nessa rodada eu vou ganhar. Então, a pessoa que tem a certeza que vai ganhar, então quem não vai apostar? Mas são enganados por causa desse pensamento. Prestem bem atenção. Quando eu vejo os criminosos que estão na cadeia, seja através do roubo ou através do homicídio, todos são enganados aí. Se eu cometer esse crime, ninguém vai me pegar. Todas essas pessoas que pensaram assim foram pegos. Nossa, se eu roubar e me pegarem, nossa, vou ter que viver a minha vida dentro da cadeia. Ali vai ser difícil, eu vou sofrer. Eu não vou poder estar com a minha família, vou estar longe. Então, nem pense em roubar.
A mulher adúltera, vocês sabem por que ela adulterou? Porque ela sabe, se ela deitar com outro homem e pegarem ela, vão apedrejar. Por mais que tenha vontade de adulterar, mas sabendo disso, quem é que vai adulterar? Ninguém vai. Mas o problema é que Satanás coloca esse pensamento: você vai adulterar e ninguém vai te pegar. E acabam acreditando nesse pensamento. Jamais. Nós temos a garantia que se a gente roubar, ninguém vai nos pegar. Mas o diabo, para conduzir o nosso coração para a maldição e perdição, ele coloca essa convicção que se você roubar, ninguém vai te pegar. Se você usar drogas, jamais você será um viciado. Ele coloca essa convicção dentro de nós. E para aquelas pessoas que estão convictas e pensam assim, são tais pessoas que adulteram, são tais pessoas que roubam. Por mais que a pessoa deseja roubar, mas se ela sabe que vai viver pro resto da sua vida dentro da cadeia, quando surge essa vontade, ela não vai executar esse pensamento. O diabo faz levantar esse sentimento achando que a gente vai ganhar. Coloca esse pensamento: se você roubar, ninguém vai te pegar. Por isso, todas as pessoas estão aonde? Dentro da cadeia. Na verdade, eu queria roubar um par de luvas. Mas na verdade eu não queria apanhar do líder. E eu decidi roubar naquele dia. Só que naquele dia Deus levantou um coração dentro de mim. Se você... Tá bom, suponhamos que ninguém te pega você roubando. Mas se alguém te pegar você roubando, nesse momento, como você vai pregar dentro da base? Não vai conseguir. Nossa, ele que fala que acredita em Jesus roubou. Ei, você que fala que tem que acreditar em Jesus, Jesus roubou. Nossa, você roubou. Com esta imagem minha, jamais eu ia poder evangelizar. Irmãos, momento mais feliz para mim é quando eu evangelizo. Irmãos, se vocês aprenderem a evangelização na vida de vocês, evangelizem uma vez, irmãos. Toda tribulação, preocupação desaparecem. Se uma pessoa receber a salvação e venha a ser transformada, nossa! É por isso que eu sinto prazer em ser pastor. Por causa desse sabor. Eu digo para o ancião Han da nossa igreja: por que você é médico? Por mais que você cure a doença, mas a pessoa vai morrer. Mas se a pessoa receber a vida eterna, ela vai para o céu. Eu digo para o ancião Park: por que você é advogado? Por mais que você faça a defesa, ele não vai ser isento da pena, mas se receber o perdão dos pecados, ele vai estar isento da pena. Nossa, o ancião Han e o ancião Park, quando eu falo isso, eles ficam de cabeça baixa. Quando pregamos o evangelho, sim, temos as dificuldades. Mas quando eu vejo uma pessoa feliz por causa da salvação, nossa. Pecador como eu, recebeu o perdão e sou justo perante meu Deus. Senhor, eu sendo essa pessoa tão suja, tão imunda, eu prego o evangelho e as pessoas recebem a salvação. Uau! E hoje de manhã, quando eu me levantei, nós tivemos uma reunião com todos os missionários da América do Norte, América Central e América do Sul. Nossa, foi muito gratificante. Durante o ano de 2020, a nossa missão, ela progrediu 100 vezes mais na América Latina. Houve um crescimento muito grande. Nossos universitários aqui da Coreia, neste momento de pandemia, eles fizeram o acampamento coreano. Fizeram esse acampamento coreano online e da América Latina participaram 48 mil jovens. E dissemos para os 48 mil participantes:
que vocês possam ir na igreja Boa Notícia. Teve igreja, que receberam 80 novos jovens, outra igreja receberam 50 jovens. Eu sei que nem todos receberam a salvação. Eu sei que nem todos se conectaram com a nossa igreja, mas 48 mil jovens, se a gente dividir em 50 igrejas na América Latina, cada igreja vai ter 1.000 jovens. Fora esse evento, nós fizemos a exibição na emissora CTN, também fizemos o concerto de Natal. Esta vez, o Coral Graças arrasou com todas as emissoras do mundo inteiro. E para eles escutarem a apresentação do Coral Graças, junto vão escutar a pregação, a mensagem do pastor Oxuparque. Uau! Nossa, foi tão emocionante! Tão emocionante. Eu digo, continuem com o evento acampamento coreano. Irmãos, os irmãos que partiram da igreja e que começaram a falar mal da nossa igreja, olhando agora para a nossa missão, nossa, eles estão surpresos. Essa vez nós iremos construir uma igreja nova lá no Quênia. Ontem eu enviei um engenheiro de construção para o Quênia. Não sei se ele já partiu. E naquele terreno nós iremos construir um prédio de 5 andares. E no 5º andar nós iremos fazer salas para a nossa escola. E o governo do Quênia quer dar uma autorização para termos a nossa escola fundamental na primavera do ano que vem. Queremos estender até a conclusão do título de doutorado. Por isso, para todos os nossos pastores da nossa missão, eu quero dar esse título de doutorado para eles. Essa vez, lá em Nova York, nós fundamos a Escola de Teologia. E agora está sendo a melhor escola de teologia do mundo. No ano passado, quando nós fundamos esta escola no mês de outubro, nós fizemos uma divulgação provisória e 2.000 alunos se matricularam na nossa escola e agora estão assistindo às nossas aulas. E neste ano, estamos divulgando para iniciarmos oficialmente as aulas. E os alunos que vão se matricular no mês de março, estamos prevendo mais ou menos 10.000 matriculados. Se tornou neste mundo a melhor escola de teologia. Agora o mundo inteiro, vários países, os pastores do CLF, pastor, nós também, se nós formarmos na escola de teologia, nós podemos trabalhar junto com a missão Boa Notícia? Tem muitos pastores que querem entrar na nossa missão Boa Notícia. São muitos. Porque, na verdade, a nossa missão Boa Notícia não é uma denominação. Nós somos uma missão. A denominação tem que seguir uma doutrina. Mas nós não temos nenhuma doutrina. A nossa doutrina é a Bíblia. É a salvação, é pregar o Evangelho. Então, nós desviamos um pouco o assunto. Os 4 leprosos. Já que Deus deu sabedoria para eles, até então eles estavam sem nenhum problema sentados na porta de Samaria. Mas pensando bem, esses leprosos, surgiu um novo pensamento dentro deles. Por que nós estaremos sentados aqui até morrermos? Por mais que entremos na cidade, há fome na cidade, iremos morrer. Também sentados aqui nós iremos morrer. Então, melhor, vamos para o arraial dos Círios e vamos nos render. Porque ali tem comida, ali tem alimento, ali tem arroz. Se nos matarem, morreremos. Se nos deixarem viver, viveremos. Aqui, a possibilidade de morte é de 100%. Mas se nós entrarmos, a possibilidade de vida é 50% e de morte 50%. Então vamos! Vamos! Sabe por que isso está progredindo? Porque agora Deus está levantando esse coração dentre os leprosos.
Porque Deus ele disse, amanhã estas horas dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Este é o processo para Deus concluir a sua promessa. Os leprosos indo para o arraial dos Círios. Nossa, e se nos matarem, o que a gente vai fazer? Quer saber? De qualquer jeito nós iríamos morrer. Quer saber, na verdade, se a gente ficasse aqui, a gente ia morrer de fome. Se a gente entrar lá também, a gente ia morrer. De qualquer jeito, a gente ia morrer. E assim eles foram. Mas eles foram recebendo a orientação de Deus. Mas eles não estavam sabendo que estavam sendo orientados por Deus. Simplesmente veio esta sabedoria de Deus. E quando eles não tinham esta sabedoria de Deus, simplesmente eles estavam esperando na frente da porta de Samaria. Nossa, antigamente era tão bom porque a gente tinha comida saborosa. No meu aniversário a gente comeu aquilo. Quando a gente vai voltar a comer aquilo? E assim eles estavam sentados pensando assim. Mas já que agora Deus deu uma sabedoria para eles, para que estaremos sentados aqui até morrermos? Vamos entrar na cidade, a fome na cidade e morreremos lá. Se estivermos aqui sentados, também morreremos. Mas sabemos que no arraial dos Círios há alimento, ali tem comida e ali nós podemos viver. Vamos lá e rendemos. Se nos matarem, morreremos. Se nos deixarem viver, viveremos. Na verdade, nós iríamos morrer de qualquer jeito. É melhor morrer de uma vez do que morrer passando fome. Vamos! A orientação de Deus, a condução de Deus, deu sabedoria para os 4 leprosos. E até eles conversando entre eles, eles perceberam que esse caminho estava certo. Deus, por favor, nos dê a misericórdia para que a gente não morra. E mesmo tropeçando, caindo, eles estavam indo em direção ao arraial dos Círios, passando fome. E os leprosos disseram, ai meu Deus, não vou conseguir mais andar. Falta quanto? Acho que chegamos na metade. Não vou conseguir. Nossa, até agora eu usei toda a minha força. Não vou mais conseguir. Vocês vão. Por favor, eu peço para vocês. Chegando lá, comam à vontade até estourar a barriga. Comam. Eu vou ficar por aqui, mas vocês façam isso por mim. O que você está falando? Se é para morrer, temos que morrer juntos. Temos que viver juntos. Não, mas se eu não tô conseguindo, você quer que eu faça o quê? Mas mesmo assim, vamos junto. Não, eu não vou conseguir, viu? Sou deficiente, vão vocês. Vai lá, comam à vontade, comam. Não, para de falar besteira. Vem aqui, vamos. Vem, vamos. Para de teimar. Vem aqui, vamos. Eu vou te empurrar. Vem aqui, para de reclamar. Vamos, vamos, vamos. E assim eles foram. Esses 4 leprosos tropeçando, caindo. Enquanto estavam indo, o sol se pôs. E naquela noite a lua também não apareceu. Mas já que Deus trabalhou, os leprosos tropeçando, caindo, não vou conseguir. Mas sabe aquele efeito que eles fazem na transmissão da rádio? Sabe aqueles efeitos de som? Começou a aparecer aquele som do cavalo. Tac, 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 tac. E também o som do cavalo, o som da roda das carroças, de repente o som do exército. Rau, rau. E os soldados da Síria, eles acenderam aquele fogão a gás para jantar. E aí eles estavam fazendo aquela sopa. Eu gosto muito dessa sopa. Às vezes eu vou no restaurante, eu peço essa sopa e eu coloco miojo nessa sopa. Aí o pastor Park disse, traz o miojo, coloca aqui nessa sopa. É muito gostoso. Na verdade, eu tenho que comer pouco. Olha o barrigão que saiu. Nossa, eu gosto muito de comer. Mas Deus colocou aquele ruído da carroça e também ruído dos cavalos, também junto com o barulho do exército. Rau!
E aí eles estavam prontos para comer, mas peraí, oh, que barulho é esse? E aí quando eles saíram lá da tenda, tava aquele escurão. Só que escutaram aquele barulho de cavalos, de carros, de um grande exército do cavalo. Que isso? O que é isso? O que é isso? Mas aí um inteligente entre eles disse. E o inteligente disse, oh, certamente o rei de Israel, sabe o rei de Israel? Ele se ajuntou com o rei dos heteus, também com os soldados egípcios, comprou todos eles e estão vindo contra nós. Então, o Egito é bem maior do que a Síria. E aí, para eles sobreviverem, na verdade, os cavalos estavam prontos ali, mas eles estavam com pressa para fugir e começaram a fugir. E quando os leprosos chegaram, todos já haviam fugido. E dentro da tenda, só restou aquela sopa borbulhando em cima daquele fogão a gás. Ah, meu Deus! E os leprosos disseram, não tem ninguém aí. Nós viemos aqui para nos render. Por favor, não nos matem. Só que não havia ninguém ali. Nossa, os olhos deles viraram, vendo aquela sopa borbulhando. E aí eles queriam comer. Comeram, depois entraram nas tendas, pegaram ouro e prata, esconderam. E aí entraram em uma outra tenda, comeram, pegaram, esconderam. Uau! Quão incrível foi! Mas não terminou por aí. Os leprosos estavam conversando entre eles. Hoje é dia de boas novas e não fazemos bem. Nossa, aqui tem tanto alimento. Só que os nossos irmãos estão morrendo lá em Samaria. Rapidamente vamos proclamar a casa do rei. Ei, você sabe andar de cavalo? Ah, não sei direito, mas eu posso tentar. Eu gosto de montar a cavalo. Quando eu fui para a Mongólia, lá eu andei de cavalo, nossa, e foi muito divertido. Mas os irmãos que estavam atrás diziam, nossa, o Pastor Park não pode subir porque ele pode se machucar. Só que aí deram um cavalo para mim. Meu Deus, ele nem corria, nem andava. E também o cavalo sabe quem monta em cima dele. E aí ele olhou pra gente e desprezou a gente. E não obedecia o nosso comando. Eu queria subir com o cavalo. Só que esse cavalo só queria descer lá a montanha. Depois lá a pessoa lá da Mongólia disse pra mim, pastor, na verdade é porque o filhote dele tá lá embaixo na montanha. Por isso que ele tá com saudade, ele não tá subindo, ele tá querendo descer. Mas, sim, o cavalo lá da Mongólia não tava obedecendo os nossos comandos. Mas uma vovozinha lá da Mongólia, acho que ela tinha 50 anos, era bem pequenininha. Ela montou, pegou nas rédeas e o cavalo não fez nada, obedeceu muito bem o comando dela. Só que quando a gente subia, ele não obedecia a gente. Ai, esse cavalo aí. E aí o cavalo olhava pra gente. Por que você tá olhando pra gente? Realmente, quando nós vemos as obras de Deus, já que Deus nos ama, Deus tem um propósito. Amanhã, estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Ei, povo de Israel, vocês estão passando tanta fome, não é? Mas agora que vocês possam se converter, e assim eu darei comida para vocês, e 2 de cevada por um ciclo. E para Deus cumprir a sua promessa, Deus operou na vida dos 4 leprosos. E assim também agora toda a humanidade, assim como as pessoas de Samaria estavam morrendo por causa da fome, hoje a humanidade está morrendo por causa do pecado, e assim como Deus utilizou os 4 leprosos, Deus salvou esse povo através dos leprosos, assim também Deus está nos utilizando para salvarmos as pessoas. Realmente esta história é a história do pastor Okso Park, entenderam? Também é a história do pastor Iminchor. Também a história do pastor Yongju Park. Também a história do ancião Kim. Também pode ser a história do ancião Lee. Porventura não é a história dos salvos.
É muito emocionante. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião com todos os pastores da América do Norte, da América Central e da América do Sul. Nós reunimos todos os missionários. Conversamos sobre várias coisas. Eu escutei os relatórios dos pastores. No caso da Argentina, eu escutei que eles estão construindo uma igreja. Realmente, Deus está trabalhando muito forte dentro da nossa missão. Por quê? Porque Deus se agrada quando nós pregamos o Evangelho. Por isso, eu entreguei toda a minha vida para esta obra. Enquanto estou vivendo para esta obra, Deus está nos ajudando de 100, de 1000, de 10.000 com a sua graça e com a sua misericórdia. Porque, diante de tantas pessoas da cidade de Samaria, o Senhor disse: amanhã a estas horas dar-se-ão alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Deus, muito obrigado, porque o Senhor concedeu tanta misericórdia para um povo tão mau como nós. O Senhor quer nos salvar. Obrigado. Basta ter esse coração. Mas quem é ele que se acha tão inteligente que está rejeitando a palavra de Deus? Mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, como poderia suceder isso? Satanás impede das pessoas aceitarem a palavra de Deus. Satanás coloca uma palavra totalmente diferente da palavra do homem de Deus. Satanás levanta desconfiança da igreja dentro de nós. E eu tenho tanta pena dessas pessoas. O homem de Deus, Eliseu, disse para o capitão do rei: você é capitão do rei, então você tem que dar consolo para o povo. Mas você me colocou como um mentiroso diante do povo e está matando toda a fé, colocando desconfiança. Você tem que morrer, morra, receba a maldição. Essa é uma verdade bem certa. Deus certamente, ele disse, estas palavras estão sendo cumpridas por ele. Olá, alguém está aí? Nós somos do povo de Israel. Nós somos cidadãos de Samaria. Mas eu, quando fui para o arraial dos Círios, ali não tinha ninguém. Os cavalos estavam atados, os jumentos. Também ali estava cheio de comida. E durante a noite o rei estava dormindo. Vossa Excelência, rei, o Senhor está dormindo. Eu tenho uma notícia a ser transmitida para o Senhor. O que foi? Estou com sono, vem falar amanhã de manhã. Sim, Senhor, estarei aqui amanhã de manhã. Mas é uma notícia muito importante. Eu gostaria de passar para o Senhor. Que foi que é? Eu estou dormindo. Se o rei souber dessa notícia, o Senhor não vai dormir. O quê? O que aconteceu? Recebemos um relatório lá da portaria da cidade. 4 homens aqui do povo de Israel, eles são leprosos. E eles estavam aqui na porta. E eles foram para o arraial dos Círios. Chegando lá, não havia nenhum soldado. Os cavalos, os jumentos, tudo estava ali. E também ali está cheio de comida. Nós escutamos essa notícia, Vossa Excelência. E o rei disse, então, por favor, levante uma comitiva de investigação. E se ajuntaram a esta comitiva e disseram, Vossa Excelência, certamente os sírios sabem que nós estamos enfaimados. E sabem que nós estamos escondidos e estão prontos para pegar a gente. Os oficiais disseram para o rei, Senhor rei, pode ser mentira, mas nós queremos investigar, queremos ver. Certamente nós iremos morrer, Sim, vocês podem ir porque realmente a nossa situação está precária. Nós só temos agora 5 cavalos.
Comitiva, vocês usem esses cavalos e vão segui-los. Não sei se um dia isso pode voltar a acontecer. É verdade. Isso está certo. Então, vocês podem seguir. E essas pessoas a comitiva estava atravessando o Rio Jordão. Só que lá no Rio Jordão tinha tantas coisas jogadas no chão. Chegando lá não havia ninguém. E assim relataram para o rei durante a noite. Por favor, que vocês declarem para todos os cidadãos de Samaria. Falem que eles podem ir para o arraial dos Círios. Digam para eles levarem grandes carroças para o arraial. Alerta, alerta, todos acordem. Temos uma boa notícia. Todos vão para o arraial dos Círios, ali não tem ninguém. Ali temos muita comida. Se possível, levem bastante malas e grandes. Nossa, que loucura é essa? Estão passando por grande fome. Vamos, temos que ir. O que é aquilo? O que é aquilo? Oh, é verdade, eu tô voltando lá do arraial dos Círios. O que você tá trazendo na sua carroça? Isso aqui é arroz. Arroz. Vão lá que ainda tem bastante. Vai rápido lá, eu trouxe o meu. Vai lá, vocês podem trazer. É verdade, é verdade. Ei, vem logo, vem o que você tá fazendo, vamos logo. Foram durante aquela noite. No dia seguinte, houve uma reunião da comitiva. Se não fosse os 4 leprosos, já estaríamos mortos. Vamos fazer um monumento dos 4 leprosos. Quem concorda com esta opinião? Eu concordo. E assim, na frente da porta de Samaria, fizeram um monumento dos 4 leprosos. Esses 4 leprosos tão preciosos para nós. Isso não aparece na Bíblia. Amados irmãos, Deus está trabalhando diante dessa geração tão perversa. Se alguém dentre vocês, como estes leprosos, porventura não tem ninguém que deseja receber a mesma obra de Deus? Se vocês fossem esses leprosos, todos queriam que acontecesse o mesmo, não é? Aqueles que preferiam morrer de fome, levante a mão. Acho que não tem ninguém aqui. Deus é o Deus da misericórdia. Sim, tem momentos que Ele repreende o nosso coração. Mas quando os samaritanos estavam morrendo, Deus não abandonou eles. Deus permitiu um caminho de salvação. Para o capitão do rei, já que ele era inteligente, ele não ouviu, não aceitou e para ele seria algo impossível. Mas para os 4 leprosos, quando Deus colocou o seu coração neles, é certo, esse caminho está certo. O caminho na qual nós estávamos até agora era um caminho errado. Se nós permanecermos aqui nesse vilarejo, nós iremos morrer. Nós temos que ir de qualquer jeito. Jogaram fora os seus pensamentos e, recebendo a orientação do Espírito de Deus, eles foram para o arraial. Comeram tanto, beberam, esconderam. Nossa, imagine o barrigão deles naquele momento. Eu também gosto muito de comer. Só de pensar nesse momento, nossa, imagine o quão eles estavam felizes. Uau, yes! Isso aqui é meu, isso aqui é meu. Ei, para de pegar, isso aqui tudo é nosso. E aí eles estavam comendo, pegando ouro e prata. Saiu o relógio de ouro, um Rolex. Ou esconderam, pegaram para si. E Deus novamente levantou um novo coração dentro deles. Não fazemos bem. Hoje é dia de boas novas. Estamos calados. Se estivermos calados até o amanhecer, seremos tidos por culpados. Vamos declarar. Vamos proclamar. Ei, deixa eles aqui. Vamos ficar comendo aqui.
Deus deu um bom coração para eles. Na verdade, o pastor Oksupark não era uma boa pessoa. Mas um dia Deus me fez perceber o Evangelho e me deu um coração para pregar o Evangelho. As pessoas que escutaram o Evangelho receberam a remissão dos pecados, ficaram emocionadas e estão muito felizes. Eu sei que nem todas as pessoas foram assim, mas quando eu vejo as pessoas que receberam o perdão dos pecados e foram transformados, eu tenho muita alegria. Às vezes, quando eu estou aqui no púlpito, eu vejo os irmãos. Ah, aquele irmão, nossa, ele veio na nossa igreja naquele estado. Nossa, ele estava se achando o máximo, mas agora ele está tão humilde. Aquela irmã, jamais ela poderia viver com este coração, porque realmente ela tinha muita ambição. Este coração que ela tem hoje é de Deus. Aquele irmão, nossa, neste evento, neste acampamento, ele ajudou muito. Era uma pessoa que nem queria colocar os seus dedos no trabalho da igreja. Mas como que ele pôde trabalhar e ajudar tanto neste evento? Quando eu vejo os nossos irmãos e as nossas irmãs, quando eu começo a observar cada um, quando eu vejo com o coração de Deus a vida deles, realmente eu posso ver que dentro deles, eu sei que não tem nenhum ser humano que não tenha maldade e cobiça no coração, mas agora estão vivendo para Deus, para o Evangelho, para Jesus Cristo. Eu vejo que eles estão dando todo o seu coração, todas as suas forças. E é muito agradável de ver isso. Se ninguém tivesse recebido a salvação quando eu preguei o Evangelho, imagine o quanto seria difícil para mim. Mas quando eu preguei o Evangelho, as pessoas receberam a salvação. E hoje muitas pessoas foram transformadas e estão felizes. Não sei quando Jesus Cristo vai voltar, mas até a sua volta, quero fazer acampamento, quero fazer CLF, quero fazer IUIF, quero fazer o Coral Graças, com o único objetivo, é semear o coração de Deus em todos vocês, para que nesses corações, pensando no amanhã a estas horas, com esta esperança vão esperar. O povo que estava passando fome agora estão carregando todas as coisas. Uma vez eu estava com a minha esposa e acabou todo o dinheiro. E era um dia antes do feriado da Ação das Colheitas. E aí ganhamos dinheiro. E até agora eu não me esqueço, a minha esposa, ela estava ali na loja continuamente comendo. Eu pensei, nossa, realmente ela estava passando muita fome. Eu também estava comendo um pouquinho, mas a minha esposa, ela estava, sabe, sem parar comendo. Como aqueles 4 leprosos que chegaram no arraial dos Círios. Minha esposa estava comendo muito bem. Estava tão feliz. Não por ter dinheiro. Nossa, amanhã é o feriado das colheitas. E quando deu 10 horas da noite, ganhamos dinheiro. A gente estava sem comer o dia inteiro. Nós fomos para o supermercadinho ali, o tiozinho queria fechar, mas estávamos comendo. Eu sei que eu não chego ao ponto desses leprosos, mas eu posso entender a felicidade deles. Até agora há pouco estava tão difícil para eles. Estava com tanto sofrimento. Mas Deus, estando no meio de nós, Ele trabalhou da mesma maneira. Irmãos, eu quero agradecer porque Deus ele não depositou esta obra do Evangelho para os seus anjos que estão no céu. Deus depositou a obra do Evangelho para nós, que nós possamos dar todo o nosso coração para Ele, para o Evangelho. E assim nós possamos ganhar a alegria, a felicidade, a paz, a gratidão que vem de Deus, que vocês possam ganhar
e preencher os seus corações. Vamos orar. Senhor Deus Santo, nosso Pai, os 4 leprosos estavam mortos e só restaram os 4. E eram pessoas que estavam seguindo somente os seus pensamentos. Mas naquele dia, esses 4 leprosos, entrou um pensamento que eles não tinham. Deus deu sabedoria para eles. Deus deu graça para eles. E eles, seguindo agora a vontade de Deus, foram para o arraial. E para o povo que estava passando fome, salvou o povo e permitiu tamanha bênção para eles. Quando pensamos nessa história, esses 4 leprosos, Senhor, cremos que somos nós. Te agradecemos. Nós estávamos com fome, enfaimados, desmaiados, mas o Senhor permitiu o arraial dos Círios para pregarmos o Evangelho. Permitiu comidas saborosas, também pegamos ouro e prata, mas agora o Senhor permite um novo coração. E agora vamos anunciar a casa do rei. E assim o Senhor salvou todo Israel. Senhor, que nós também possamos ser utilizados por Ti. Que todos possam ser utilizados para resgatar as almas. E nos abençoe para que possamos ter essa vida feliz e abençoada. Senhor, permita e derrame a Tua graça e a Tua bênção para todos que estão neste retiro. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. 외롭지 않네 이 세상 살 동안에 친구 되신 주님이 계셔서 외롭지 않네 때때로 쓸쓸해도 내 주 예수 내 곁에 계시네 시련의 폭풍 몰아쳐도 친구가 끊어져도 나는 미소 짓고 노래해 저 천국 갈 때까지 올짜기 언덕 넘어갈 동안 외롭지 않네 주님이 계시네 시련의 폭풍 몰아쳐도 친구가 끊어져도 나는 미소 짓고 노래해 저 천국 갈 때까지 골짜기 언덕 넘어갈 동안 외롭지 않네
내 주 예수 내